Gente, bom dia, tarde, noite, a não ser que você esteja aqui no norte de Minas, porque aqui o sol escaldante ele existe de dia, de tarde e de noite, então fica um pouquinho difícil, mas mesmo se você estiver por aí, eu te desejo, mesmo assim, vai ser um pouquinho complicado, mas vamos lá, vamos continuar com a teoria de perturbação independente do tempo, que corresponde aí ao capítulo 5, capítulo 6 do Griffiths, e agora a gente vai passar para a teoria degenerada, beleza? Então, só revendo o conceito de degenerescência, né? O que é degenerescência? Quando você tem duas autofunções de um mesmo hamiltoniano que possuem autovalores ou energias diferentes, né? Então, você tem dois resultados que compartilham ali da mesma energia, né? Duas autofunções que compartilham da mesma energia. E aí, muitas vezes, isso no sistema físico não pode. Lembra lá do princípio de exclusão de Pauli, no átomo de hidrogênio, por exemplo, não pode, e a gente tem que resolver isso aí. Então, como que a gente separa esses níveis? Esse vai ser o tema da teoria degenerada que nós vamos começar a explorar agora. Então, ali aquele primeiro item ali está falando justamente isso. Dois estados diferentes do hamiltoniano possuem a mesma energia. Você tem que aplicar a teoria de perturbação degenerada para fazer essa correção. Em alguns casos não pode, você vai usar da teoria para corrigir. Quando você pensa na matemática que a gente trabalhou na teoria não degenerada, olha só, a correção de segunda ordem aqui das energias e a correção de primeira ordem das autofunções, elas envolvem esse termo aqui, ó, EN menos EM. E aí, se você tem autofunções psi-m e psi-n, cuja energia EN e EM é a mesma, porque você tem dois níveis degenerados, aliás, você tem duas autofunções degeneradas, né, compartilhando ali de uma mesma energia, matematicamente você acaba zerando o denominador aqui, ó, e você passa a não poder mais utilizar aquelas equações que a gente desenvolveu para a teoria não degenerada. Então, se você precisa, por algum motivo, aplicar a teoria de perturbação em um sistema degenerado, você tem que começar tudo de novo com a teoria, aquela parte de teoria não degenerada não vai valer. Beleza? Então, vamos recapitular o que a gente quer. Você tem um nível de energia E0, que tem duas funções de onda, vamos chamar elas de psi-A e psi-B, que compartilham esse mesmo nível E0, e você quer fazer essa correção. Suponha que você está lá no átomo de hidrogênio, não pode dois elétrons diferentes ter a mesma energia, princípio de exclusão de Pauli. Como que você faz para separar? Você vai ver que uma das aplicações da teoria é justamente o átomo de hidrogênio. E aí, você vai usar a teoria para separar esse nível em dois níveis corrigidos, um por um termo E1A, vamos dizer assim, o outro por um termo E1B, e aí nós vamos encontrar esses termos, essa separação aqui, usando teoria de perturbação degenerada. E aí a gente vai dizer que a perturbação, a galinha que a gente implementar, ela vai quebrar ou levantar essa degenerescência. Então você tem aqui estados degenerados, perturba, e aí você vai ter estados não degenerados e vai chamar isso de quebra de degenerescência, ou você vai dizer que levantou a degenerescência que antes estava acontecendo. Por isso, os objetivos da teoria degenerada, eles são um pouquinho diferentes do que os objetivos da teoria não degenerada, né? Para a teoria não degenerada, por você não ter esse problema de ter que levantar a degenerescência, de ter que pegar energia, uma mesma energia e quebrar ela em duas, na teoria não degenerada você não tem esse problema. Então a aplicação dela fica restrita a alguns sistemas em que você não conhece a solução, mas eles são parecidos lá com o outro que você conhece.
A teoria degenerada ela já vai ser um pouco mais complexa. Você vai utilizar a teoria para corrigir sistemas em que você sabe que está faltando alguma coisa. Um exemplo disso é o átomo de hidrogênio. Pensa lá no os psiLNM, lá do átomo de hidrogênio. Pensa no N igual a 2. Você tem quatro resultados diferentes, você tem 4 autofunções diferentes para N igual a 2. No entanto, a energia depende só de N. A energia do átomo de hidrogênio é menos 13,6 elétron-volts sobre N ao quadrado. Não tem o L e o M. Então, essas quatro autofunções para N igual a 2 ficam lá com a mesma energia se a gente usar a teoria de Schrödinger. E aí, nós vamos ver que uma das aplicações da teoria degenerada é ajudar a gente a corrigir uma teoria que não está completa, né? A teoria de Schrödinger, do jeito que a gente aprendeu até aqui, ela tem alguns buracos e agora a gente vai aprender algumas técnicas para ir preenchendo esses buracos que a teoria de Schrödinger deixa. A teoria de perturbação degenerada é um deles, e aí você consegue ver que o objetivo dela é claramente, ele é mais, vamos dizer assim, nós temos uma pretensão um pouquinho maior do que o que a gente fez lá na teoria não degenerada, né? A gente vai pegar ela de fato para corrigir alguns sistemas físicos em que a teoria de Schrödinger não prevê a gente encontrar os resultados desse sistema com detalhes, né? Então vamos continuar aqui. E aí, a nossa teoria de perturbação degenerada, ela vai passar por esse conceito aqui, ó, de bons estados quânticos que a gente vai discutir a partir de agora. Depois a gente vai falar de degenerescência dupla, que é o caso mais simples. Em física a gente sempre começa do caso mais simples. Então, se você precisar de quebrar o seu sistema em 2 níveis, esse exemplo que eu acabei de dar aqui do átomo de hidrogênio, do N igual a 2 do átomo de hidrogênio, essa degenerescência não é dupla, essa degenerescência é quádrupla, já é um pouquinho mais complexo, né? Mas vamos partir do caso mais simples, que é a degenerescência dupla, depois a gente estende para ordens superiores. E aí, para terminar esse módulo, vai restar só a parte de aplicações, elas serão os seminários, né, as aplicações, e eu vou guiar aqui em um próximo vídeo como que esses seminários devem ser. Então vamos começar a falar o que são bons estados para a gente trabalhar com teoria de perturbação degenerada. Primeiro você vai fazer a seguinte suposição, ó. Sejam ψA0 e ψB0 2 autoestados de um hamiltoniano não perturbado com a mesma energia E0. Então, esse hamiltoniano vezes ψB dá energia E0 ψB, esse hamiltoniano aplicado em ψA dá essa mesma energia E0 vezes o ψA. Né? Então, o que isso aqui implica? Em primeiro lugar, isso aqui. E em segundo lugar, se são 2 soluções do mesmo hamiltoniano, produto interno nulo. Né? São essas soluções são ditas ortonormais. E aqui para a gente vai ser interessante a ortogonalidade delas. Tá? Quais são as consequências que a gente vai ter na nossa teoria ao tomarmos essas duas autofunções ψA que possuem essa mesma energia E0 cada uma delas? A primeira é a seguinte: uma combinação linear das duas autofunções ψA0 e ψB0 também é solução desse mesmo hamiltoniano. Beleza? Com o mesmo alto valor E0. Então isso precisa ficar bastante claro. Se ψA0 e ψB0 são soluções desse hamiltoniano com a mesma energia E0, essa combinação linear também é solução desse hamiltoniano com a mesma energia E0. Certo? O que mais que a gente vai ter de consequências aqui?
Vamos dar uma olhadinha. Vamos supor que fosse possível para a gente ligar e desligar a perturbação. A gente vai ver quando a gente tiver estudando o efeito Zeeman, isso é até uma coisa factível por meio de um campo magnético. Você pode pensar que a sua perturbação é um campo magnético, você está ligando ou desligando ele. Né? Se isso te ajudar a refletir sobre o que a gente está fazendo aqui, beleza. Mas aqui vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu liguei essa perturbação aí, consegui separar a energia em dois níveis igual a gente estava querendo. Então, essa primeira energia aqui que seria talvez associada à autofunção A, ela foi acrescida de um termo, a outra foi acrescida de um outro termo diferente, você fez essa separação. Só que vamos supor que a gente quisesse desligar a perturbação, que se fosse possível, a gente quer desligar a perturbação e voltar para o estado em que a gente tinha um nível de energia só. Então a gente vai caminhar agora no sentido inverso. Imagina que você vai então desligar essa perturbação. Para qual estado você volta? Para psi A ou para psi B? Por que um é melhor do que o outro? Então qual que é a resposta? A resposta não é nenhum dos dois, é justamente para uma combinação linear dos dois, determinada por essas constantes aqui, alfa e beta, que se você conseguir encontrar, você tem o que a gente chama de bons estados, que vão ser designados aqui por esse psi0, sem nenhum outro índice aqui. Toda vez que você vê um psi0 soltinho aqui, você vai imaginar que ele é um bom estado. Então, essa combinação linear entre os dois, ela descreve esse nível aqui melhor do que psi A solto ou psi B solto. É isso que a gente pode interpretar. E aí, uma vez que a gente encontre esses bons estados, fica mais simples de a gente conseguir separar esse nível de energia aqui em dois. Então, essas são as consequências de você ter uma degenerescência dupla, o poder que tem essa tal de combinação linear, que é chamada de bons estados, né? Matematicamente, o que reforça isso para a gente é isso aqui, ó. Essa equação aqui, ela não tem solução única, já que esse camaradinho aqui, né, você tem esse psi A, isso aqui poderia ser psi A, poderia ser psi B. Essa equação aqui, ela não tem solução única, né? Esse termo que eu estou colocando aqui dentro dessa caixinha, ele não é único para que essa equação aqui seja verdade. Então, isso significa que a gente tem que encontrar essa combinação linear os chamados bons estados, né? E aqui no caso, não é que vai ser uma combinação linear só, não. Serão duas combinações lineares, uma para cada nível. Beleza? Então, só voltando aqui, ó, esse nível aqui, ele vai ser descrito por uma combinação linear e esse nível aqui vai ser descrito por uma outra combinação linear. Então, o que esse quadrinho aqui revelou para a gente é as combinações lineares, né, alfa psi A0 mais beta psi B0, elas são melhores para descrever esses estados, não só aqui quando você está com a perturbação desligada, mas aqui também. Você não vai pensar, não, então esse carinha aqui é o psi A e esse aqui é o psi B. Não. Combinação linear aqui e combinação linear aqui. Nós vamos ver lá na frente. Beleza? Então, fica determinado aqui, né, essas chaves aí vão te lembrar o que são os bons estados, combinações lineares das autofunções que outrora você achava que descreviam completamente aqueles níveis de energia que você tinha estudado. Sempre bom pensar no átomo de hidrogênio para ir associando essas novas informações que vão nos ajudar a gente a entender melhor alguns sistemas quânticos, tá?
Então agora, vamos passar para a degenerescência dupla. E aí, antes de mais nada, nossa missão aqui vai ser encontrar os bons estados, né, constituídos pelas combinações lineares lá dos estados degenerados. E a partir desses bons estados, a gente tem a pretensão aí, a gente tem aí o objetivo de corrigir essas energias, já que não pode ficar uma energia só para dois níveis diferentes. Como que você vai fazer isso? Você vai primeiro desenvolver uma teoria geral para fazer isso de uma maneira geral, uma vez que você tem psi-A0 e psi-B0, você nem pensa, vai lá e aplica a teoria. Só que aí nós vamos nos apoiar num teorema para poder cortar caminho. A gente vai ver que as contas dessa teoria são um pouquinho trabalhosas e sempre que você puder simplificar algumas coisas, a gente vai receber isso de braço aberto, né? Aqui na teoria de perturbação degenerada em particular, você tem um teorema para te ajudar a simplificar as coisas e a gente vai dar uma pincelada nele. Vamos começar com a teoria degenerada, então, nua e crua, vamos dizer assim. Você tem, então, equação de Schrödinger independente do tempo em que você conhece lá algumas soluções e que você tem a degenerescência. Aí agora, você vai sim continuar tratando o hamiltoniano como um hamiltoniano conhecido, mais uma perturbação. Beleza? Agora, a expansão das autofunções que você quer encontrar, elas são um pouquinho diferentes. Elas não são mais em cima de psi-n. Olha como a gente removeu os índices n aqui, porque lá na teoria não degenerada, esses caras aqui, eles eram autoestados desse hamiltoniano. Agora, você não sabe se os psi-n lá que você tinha antes vão ser adequados. Eles podem ser adequados ou podem não ser adequados. O que vai ser adequado vão ser combinações lineares que você ainda não descobriu. Portanto, esses psis aqui, eles contêm, vamos dizer assim, mais coisas desconhecidas do que antes. Então, olha o psi0 aqui, ó. Ele não está aqui, ele não é à toa, ele representa o tal lá do bom estado. Então, essa expansão nossa aqui não são os psi-n mais simplesmente. Elas vão ser uma coisa mais genérica e que a gente ainda não sabe o que é, infelizmente. Mesma coisa para as energias. Essas energias, elas não ganharam os n's aqui, ó. Né? Você precisa de corrigir essas energias, no entanto, você ainda não sabe como, mas você vai observar que isso vai seguir uma estrutura muitíssimo parecida com a teoria não degenerada. Né? Se você olhar aqui a grosso modo, só os índices n ali, os índices n que não tem aqui mais, porque nós temos essas pequenas diferenças aí entre as duas teorias. Só que a estrutura matemática, você vai ver que vai ser bem semelhante a partir de agora, né? O que a gente faz quando a gente joga esse cara aqui, essas autofunções aqui, e isso aqui e aqui? O que a gente faz? Separa conforme as ordens de lambda. E aí, vamos dar sequência aqui, ó. O procedimento ele vai ser análogo ao da teoria não degenerada. Você vai chegar numa equação muito semelhante àquela lá da teoria não degenerada, só que você vai só lembrar que esses psis agora, eles têm um significado ligeiramente diferente, né? Esse psi0 aqui é o tal bom estado, ele tem um significado, vamos dizer assim, mais completo do que simplesmente os psi-n. E agora, para a gente continuar trabalhando, nós vamos tomar o produto interno só com psi-A0. E vamos chegar nessa equaçãozinha aqui, que é o seu exercício 5. Continuando os exercícios, eles estão numerados a partir lá da teoria não degenerada, né? Então aqui, ó, nós vamos chegar
nesse resultado aqui, em que a gente fez o seguinte: o Psi0, a gente abriu ele aqui, ó, nessas contas, como combinações lineares de Psi A0 e Psi B0, que é o que a gente já tinha combinado. E aí, você vai ver que fazendo isso e tomando o produto interno apenas com Psi A0, você vai chegar nessa equação aqui. Tá? Você está preocupado com esse Psi1 aqui, ó? Eu também estou, mas ele some. Você vai ver, você vai fazer o exercício aqui, ó, e mostrar que ele some, que você vai ter só esses termos aqui. E seguinte, nós vamos definir W e J como esse elemento de matriz aqui, ó. Nós vamos ver por que ele é um elemento de matriz em poucos segundos, né? Então, em quântica, esse carinha aqui, ó, ele sempre é chamado de elemento de matriz porque ele vai acabar virando uma matriz de uma maneira ou de outra, né? Então, W e J é o Psi I0, Psi J0 e aqui, ó, no Hamiltoniano H'. Tá? Vamos definir isso a partir de agora, que aí a gente reescreve essa equação 1 asterisco dessa maneira aqui, ó, em função desses elementos de matriz que a gente definiu aqui. Por que eu estou chamando de elemento de matriz? Porque se você fizer o produto interno, em vez de tomar o produto interno com Psi A, você tomar o produto interno com Psi B0, olha a equação que você vai cair aqui, ó. Essa equação 2 estrelas, bem análoga a essa aqui, e isso vai permitir a gente a escrever esses dois resultados, equação 1 estrela e equação 2 estrelas, em forma de matriz. E qual que é a grande vantagem? Se a gente encontra os autovetores, né, vamos dizer assim, autovetores, alfa, beta, aqui, ó, as coordenadas do que seriam os autovetores dessa equação de alto valor aqui, você vai estar encontrando o seu bom estado, que é muito importante. E se você encontra os autovalores aqui, ó, você vai estar encontrando as correções da energia, né, para onde, como separar aquele nível que você estava querendo fazer. Então, você montou uma teoria para resolver o seu problema, em que você encontra quais são os bons estados e que você encontra as correções das energias que você estava querendo também. Quando você resolve essa equação, o resultado é um pouquinho complicadinho, é esse aqui, ó. Ele depende, né, de alguns elementos de matrizes, aqui WAB, WBB, aliás, WA, WBB, e aqui um termo cruzado, vamos dizer assim, né? Lembra lá que nós estamos falando sempre de números complexos, então WAB é o complexo conjugado de WBA, e isso vai gerar esse termo aqui, ó. Tá bom? E aí, é mais e é menos aqui, não é que você vai pegar um nível de energia e com mais a sua correção vai levantar esse nível e com menos essa correção vai abaixar esse nível. Não, esses dois resultados aqui, eles podem muito bem ser positivos. Você tem um nível aqui é 0, que a hora que você vai corrigir, a primeira correção sobe ele um pouquinho, a segunda sobe ele mais um pouquinho ainda. Não é garantido que uma vai subir e outra vai descer, não. As duas podem subir, as duas podem descer e uma pode subir e a outra descer, né? Que é esse exemplo que eu acabei de colocar aqui no vídeo, ó. O exemplo apareceu e eu sumi. Mas, para fechar aqui essa tela, você desenvolver essa matriz aqui e chegar nesse resultado é seu exercício 6. E aí você completa a teoria não degenerada. Só que olha só, o tamanho, a teoria degenerada para a teoria de perturbação degenerada, tá? Agora eu acho que eu não vou precisar de colocar aquele bonequinho meu fazendo assim, não, eu mesmo faço. Teoria degenerada. Então, seu exercício 6 vai ser
desenvolver isso aqui, genérico, e chegar aqui. Não é difícil, você sabe resolver equação de alto valor. Aí, aqui você tem só uma ilustração, ó. Um gráfico é em função de lambda, que te mostra que se lambda é zero, você tem um valor só de energia. Aí você vai ligando a perturbação e vai separando a energia em dois níveis. Aqui eu dei um exemplo que um nível fica maior do que o inicial e o outro fica menor, mas como como eu já adiantei aqui, não é garantido, né? Você pode acabar tendo que subir os dois ou que descer os dois. O ponto é, os dois vão ser corrigidos e vão ser diferentes. Tá? Então, essa é a teoria. Em princípio, munido desse resultado que a gente chegou aqui, e que voltando nele aqui, esse é o exercício 6, essa equação aí é 1 mais ou menos, você consegue resolver o seu problema e pronto, acabou. Só que a gente pode cortar caminho. E a gente vai usar o seguinte teorema. O teorema é o seguinte, seja A um operador qualquer operador, que restrições que esse operador precisa ter, como está com H0, que é o seu hamiltoniano não perturbado, e como está com o hamiltoniano da perturbação. Então, se ele comuta com os dois, e psi-A e psi-B também forem autofunções desse cara, a gente já sabe que psi-A e psi-B são autofunções desse carinha aqui. Mas se por acaso elas forem autofunções desse carinha aqui também, do operador A, e os autovalores forem diferentes, por exemplo, A aplicado em psi-A tem um autovalor mi vezes psi-A, A aplicado em psi-B tem um autovalor ni vezes psi-B. Se isso acontecer, psi-A e psi-B zero de cara são os bons estados. O que eu estou dizendo o que eu estou querendo dizer com isso? Se você por acaso está tentando resolver um problema, mas você conhece autofunções que comutam com o hamiltoniano não perturbado, autofunções de um operador que comuta com esse hamiltoniano não perturbado, você pode pegar essas autofunções emprestadas. Isso vai ficar muito mais claro quando eu der uma pincelada nos temas de aplicação que vão ser temas dos seminários. Tá? Para ficar claro matematicamente o que são os tais dos bons estados, né? O que são mesmo esses bons estados do ponto de vista matemático, vamos voltar para a nossa equação aqui. Se psi-A e psi-B forem bons estados, você vai ver que esse termo aqui vai zerar, porque esse elemento de matriz aqui, ele representa, lembra que quando é cruzado, sempre tem aquela ideia de superposição. E se esses dois caras aqui são bons estados, eles têm que ser ortogonais entre si, e essa superposição ali não vai acontecer. Você tem a tendência de achar esse camaradinho aqui como zero. Se esse cara for zero, mais um exercício para você fazer. Aliás, o 7 é provar o teorema, né? Esse teorema tem uma prova tranquila de fazer, tá lá no livro, mas você vai fazer como exercício 7. E um outro exercício que você vai fazer é justamente, ó, se WAB for igual a zero, você vai ter que mostrar que você pode utilizar a teoria degenerada. Teoria não degenerada. Vamos de novo. Se WAB, aqui ó, esse carinha aqui, for zero, você cai na teoria não degenerada e pode sim usar as equações da teoria não degenerada. É isso que você vai mostrar no exercício 8. Beleza? Então, conclusão. Se a gente encontra um operador A que satisfaz o teorema, você vai usar as autofunções desse operador como bons estados e aplicar a teoria não degenerada. E você vai ver o caminho que você vai cortar. Tá? Para isso ficar claro,
eu recomendo o exemplo do Griffiths, em que ele trabalha com o poço quadrado infinito tridimensional. E aí você vê que alguns níveis do poço tridimensional são degenerados, e aí você vê ele levantando essa degenerescência. Esse é um belíssimo exercício do Griffiths para entender a teoria. E nós vamos discutir os temas dos seminários, que vai ser a aplicação disso, que aí vai ficar bastante claro, que é efeitos Riemann, estrutura hiperfina, etc. Que aí você vai ver quais autofunções que você vai pegar emprestada, e aí você vai ver que você não vai acabar precisando de usar esse carinha aqui, ó. Você vai aplicar a teoria não degenerada, porque quando você acha os bons estados de antemão, mesmo sem saber as energias, esse carinha aqui zera. E eu vou mostrar isso também num exercício de simulaçãozinha do QVIS lá. Tá? Então serão os dois próximos vídeos. A simulaçãozinha lá do QVIS e o vídeo mostrando como serão os seminários e o que você precisa fazer para mostrar essas aplicações e entender toda essa teoria que eu estou discutindo aqui na prática, né? Porque é só na prática mesmo que a gente vai entender bem o que está sendo discutido aqui. Então, como é que era mesmo esse negócio aqui? Ó? Se a gente encontrar um operador A que satisfaz o teorema, você pode usar a teoria não degenerada? Pode, porque WAB vai dar zero. Se você cortar caminho e achar os bons estados antes de achar as energias, WAB vai acabar sendo zero, e você vai cair na teoria não degenerada. Então, esse que é o esquema. Ah, mas desde o início eu poderia usar a teoria não degenerada se eu souber os bons estados? Poderia, só que não é sempre que você sabe. Se você não sabe, tem uma teoria toda que a gente acabou de formular para você utilizar e encontrar ali, ao mesmo tempo, naquela equação de alto valor, os bons estados com alfa e beta e as correções com o E1 lá, a correção, o que é os autovalores daquela equação. Então nós formulamos uma teoria para você encontrar tudo ao mesmo tempo. Se por acaso você passa na frente ali com esse teorema, você usa esse teorema para furar a fila e, baseado nele, acha de antemão quais são os bons estados desse problema que você está querendo resolver, você já sabe que WAB vai zerar. E que você pode, com aqueles bons estados, utilizar a teoria não degenerada para resolver seu problema. Certo? Isso aí é realmente bem complicado. Acabei esquecendo de falar no início do vídeo que era bom que você fosse assistindo o vídeo e lendo lá no livro e tal, e tentando absorver essas coisas, porque precisa de muita repetição para a gente ir absorvendo essas informações, que realmente não é simples pegar o jeito aqui com essas informações que nós estamos discutindo agora, não. Tá? Bom, a partir de agora, a gente discutiria o que a gente faria com ordens superiores, já que a gente estava falando só do que? Degenerescência dupla. Eu tenho um nível, quero quebrar em dois. Só que se for o átomo de hidrogênio, que você tem 4 níveis lá com a mesma energia, você tem uma mesma energia, você quer quebrar em 4. Você tem uma degenerescência quádrupla lá. O que você faz com as ordens superiores? Você vai simplesmente trabalhar com a matriz, os elementos de matriz W e J, e montar uma matriz N por N. Então aqui, exemplo, degenerescência tripla, você vai montar uma matriz 3 por 3, alfa, beta e gama vão te contar aqui qual que vai ser a estrutura dos seus bons estados, e as correções serão, como sempre, os autovalores dessa equação. Então lembra, gente, é fundamental você mentalizar a situação. Volta lá no átomo de hidrogênio. Quais são os psis do N igual a 2? Você tem psi 2, 0, 0,
psi 2, 1, 0, psi 2, 1, 1 e psi 2, 1 e menos 1. Esses são os 4. Os bons estados, o que vão ser os bons estados? Combinações lineares desses caras. 4 combinações lineares desses caras. Ah, então aqui, ó, levantei uma energia. Essa energia, ela corresponde ao psi 200? Não. Não, vai corresponder ao psi 200, não é bom estado. Você está querendo levantar a degenerescência. Psi 200 representa um alto estado que você encontrou a partir de uma teoria que não está completa. Você quer completar essa teoria, você quer ter as autofunções corretas e as energias corretas, você vai trabalhar com essas combinações lineares. Chocante, né? No psi 200 não é de verdade uma autofunção do átomo de hidrogênio. Não é. Se você quiser corrigir tudo direitinho, não é. Você vai aprender que não é. Certo? Então, aqui, ó, o exemplo que eu comentei, exemplo 6.2 da página 191, é o poço quadrado infinito tridimensional. Você vai ver que ele tem alguns estados degenerados e aí é a aplicação da teoria até chegar lá naquele E mais e menos e obter os bons estados e as correções a partir da teoria. Certo? Ali não tem, nesse exercício, você não consegue cortar o caminho usando o teorema, não. Nos temas dos seminários, que serão efeito Zeeman, estrutura fina, estrutura hiperfina, para caracterizar melhor o átomo de hidrogênio, esse sim você consegue cortar caminho, furar a fila e usar o teorema. Tá? Então são bons exemplos para você se guiar. Exemplo 6.2 é uma aplicação da teoria como ela é, ali, mão na massa, e os seminários que nós vamos utilizar, os seminários que vocês vão desenvolver, que vocês vão utilizar o teorema sim, e eu vou falar no próximo vídeo, que você falar durante o seu seminário quais são os bons estados, por que você está pegando esse cara, por que essa autofunção, e a partir dela usando teoria não degenerada, isso aí vai ser parte do seu seminário. Então, gente, aqui, ó, próximo vídeo, aplicações em que a gente vai falar dos temas dos seminários, que são temas ali onde você pega o teorema que a gente aprendeu para furar a fila, para cortar caminho e para não precisar chegar naquele E mais ou menos com aquela equação lá, com aquela raiz quadrada e tal, aquelas coisas todas. Não, você vai cortar caminho e aplicar a teoria não degenerada usando o teorema. Só que, como é tema do seminário, eu não vou destrinchar, eu vou simplesmente falar nesse vídeo o que vai ter que aparecer no seu seminário aqui das aplicações para sistemas físicos relevantes, né? Que são ali estrutura fina, estrutura hiperfina e efeito Zeeman principalmente. Beleza? Então, mais um videozinho que ficou longo, solta aí o bebezinho lá revoltado com o vídeo longo, pode soltar ele de novo aí, ó, que também ficou longo, mas essa teoria ela é um pouquinho complicada, a gente tem que trabalhar esses conceitos com muito cuidado. Então, valeu mais uma vez pela atenção e entre em contato comigo se você quiser alguma explicação maior, porque eu demora um pouquinho até você assimilar tudo e pegar o jeito da coisa aqui. Assim, e é mais difícil ainda não tendo colocado a mão na massa igual a gente ainda não colocou, né? Por isso meu conselho aqui é ir lá, né, nesses exercícios que eu recomendei, esse exemplo lá do poço quadrado tridimensional, e já dá uma olhadinha em como que são as aplicações nas sessões subsequentes do Griffiths, que eu vou pincelar aqui para vocês conseguirem montar o seminário de vocês. Beleza? Valeu mais uma vez aí. Até a próxima. Tchau, tchau.